Olá, eu sou a Catarina Cristine e este é o devocional Luz do Mundo, o devocional dos profissionais de saúde. Deus é a luz do mundo e ele quer te usar para iluminar o dia de hoje. A palavra que vamos meditar está em Êxodo, capítulo 23, versículo 5, que diz assim: Se você vir o julgamento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone. Procure ajudá-lo. Oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. O Senhor me ensina tanto sobre a dificuldade no cuidado com o próximo e no exercício das profissões de saúde. Nem sempre nós cuidaremos de pessoas que nos são gratas ou que possuem um temperamento afável. Pelo contrário, frequentemente somos chamados a atender pacientes ou até mesmo familiares que são hostis, agressivos, ou a colaborar com colegas de equipe com os quais temos algumas divergências pessoais, com os quais não nos identificamos ou não conseguimos concordar. Mas a tendência humana é uma negligência seletiva, oferecer o mínimo a quem nos desagrada. Mas a lei de Deus estabelece um padrão de conduta que transcende a nossa simpatia pessoal. O princípio do auxílio ao nosso adversário, digamos assim, aplicado na prática da saúde, revela que o dever do cuidado é independente do afeto pessoal. O mandamento bíblico é muito claro. Ao ordenar auxílio até mesmo ao animal de carga de um inimigo, isso significa que a qualidade da nossa assistência técnica, a agilidade do nosso atendimento, a precisão de um diagnóstico, o que fazemos de bom grado e com um sorriso no rosto, porque sabemos que estamos fazendo a Deus, não pode ser influenciado pelo comportamento do paciente ou pela relação interpessoal que você tem com seu colega de trabalho, de equipe, colega de turma, enfim. A ética cristã exige que a necessidade do outro seja o fator determinante da nossa ação, e não o mérito que julgamos que a pessoa possui. A interrupção do ciclo de hostilidade no nosso serviço é pensar que não abandonar aquele que está caído sob o peso de sua carga, nós demonstramos que a nossa vocação é maior do que qualquer conflito. Muitas vezes, a agressividade de um paciente ou a rispidez de algum colega são reflexos de dores e fardos invisíveis que aquela pessoa está carregando. E quando escolhemos ajudar e prestar um serviço de excelência, mesmo a quem nos odeia, a quem nos trata mal, a quem grita com a gente, a quem quer nos desestabilizar, nós estamos refletindo o caráter reconciliador de Deus e desarmamos qualquer resistência. Sabe, eu passei recentemente uma experiência em um estágio em que eu fui fazer algumas perguntas para a familiar de uma paciente e ela me respondeu de uma forma tão grosseira que, na hora, eu confesso que eu fiquei chateada, eu fiquei magoada, eu fiquei com vontade de revidar, de perguntar por que ela estava me tratando assim, sendo que eu não tinha nada a ver com aquela situação. Mas, ao invés disso, eu continuei sendo gentil, perguntando para ela de uma forma amável. E pouco a pouco, ela foi se libertando daquela característica ríspida, grosseira, e foi buscando querer responder mais coisas para mim, conversar comigo de uma forma também mais amigável. A integridade da missão tem que estar acima das nossas emoções momentâneas, sabe? Abandonar o cuidado por uma antipatia é uma falha na nossa ética espiritual. O profissional que segue uma instrução divina compreende que
a sua responsabilidade perante a vida e perante ao Senhor é inegociável. Então, nós precisamos prestar socorro e zelar pelo bem-estar de alguém, mesmo a pessoa sendo uma pessoa difícil de lidar. Isso é uma prova de maturidade profissional, mas também de submissão à vontade de Deus, garantindo que a luz do nosso cuidado não se apague diante das sombras de um conflito. Nós precisamos lembrar das dificuldades que as pessoas com quem lidamos, os doentes e os familiares, estão enfrentando algo muito doloroso. Então, que hoje você tenha a força necessária para servir com excelência, mesmo àqueles que não facilitam o seu trabalho. Que o seu compromisso com a vida e com o Senhor sejam superiores a qualquer divergência pessoal que você tenha. E eu trouxe algumas reflexões para que a gente possa meditar e melhorar o nosso dia hoje, trazendo mais da presença de Deus para o nosso dia, para o nosso trabalho, para a nossa vida. Existe alguém no seu ambiente profissional para quem você tem tido uma dificuldade em oferecer o seu melhor devido a algumas questões do temperamento da pessoa ou de conflitos interpessoais passados? Como você pode liberar perdão para essa pessoa e servi-la também como se fosse a Deus? E como a consciência de que Deus ordena o cuidado imparcial pode mudar a sua postura técnica e humana diante de uma pessoa difícil? Que você consiga ter sabedoria para lidar com as pessoas ríspidas, com emoções que são um pouco mais carregadas, e que você não se deixe levar pelas emoções momentâneas, mas que você se deixe levar sempre pela graça do Senhor. Vamos orar? Oh, meu Deus, o Senhor é tão compassivo e misericordioso. Nós te exaltamos, Pai, porque a tua bondade alcança a todos, mesmo sendo justos ou injustos. O teu amor não escolhe as pessoas. Nós glorificamos o teu nome porque quando ainda éramos teus inimigos, mesmo quando estávamos distante de ti, o Senhor estendeu a tua mão para nós. Então, Pai, eu quero estender a minha mão também, assim como o Senhor fez comigo. Eu peço que o Senhor me dê um coração generoso, uma mente focada no meu dever, na missão que o Senhor entregou em minhas mãos, Pai. Me ajuda a servir com perfeição e paciência, especialmente aqueles que são os mais difíceis de lidar. Que a minha prática profissional seja paciente, um instrumento de paz, e que o meu cuidado reflita a tua graça transformadora, em nome de Jesus. Amém. Vá e ilumine o mundo hoje. E para continuar alimentando a sua fé, acompanhe o devocional Luz do Mundo no Instagram, no YouTube, no TikTok e no Spotify. E se essa mensagem foi o fôlego que você precisava, compartilhe com alguém que também precisa desse renovo. Até amanhã!